Graça e paz. Estamos começando mais uma transmissão da Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga. Neste momento, podemos cultuar ao Senhor. Mesmo você em sua casa, onde você estiver, estamos unidos no mesmo propósito de adorarmos o nosso Deus, de sabermos que temos a oportunidade também de termos o fortalecimento da nossa comunhão com o Senhor e também uns com os outros, mesmo de forma virtual, mesmo de forma online. Estamos unidos no mesmo propósito, na mesma fé em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo, obrigado já pelas saudações, pelas mensagens que você colocou, e que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida. Quero deixar o texto que se encontra no capítulo 3 do Evangelho de João, a partir do versículo 16 até o versículo 21, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. O Senhor Deus manifestou o seu amor enviando o Senhor Jesus Cristo, e assim a luz estava presente. A luz continua presente e podemos ter este privilégio. Ele é a luz do mundo. O Senhor Jesus é a estrela da manhã, dos milhares, o escolhido para mim. O hino de número 113, Achei um Bom Amigo, é o hino que nós cantamos aí no nosso inário, do Novo Cântico. Eu convido você aí da sua casa também, neste momento, a cantarmos e celebrarmos a esse Deus, ao nosso Deus que é o bom amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Jamais me desamparará, nem me abandonará. Se fiel e obediente aqui viver, está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando
Bem, meu querido, a segunda estrofe diz que Ele levou todas as nossas dores, levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Ele nos faz puro e santo. Por isso nós podemos tomar essa decisão, deixar por Ele tudo, os nossos ídolos queimar, ou os nossos ídolos queimei, e que o mundo nos abandone, persiga o tentador, porque o nosso Senhor nos guarda até da vida ao fim. O nosso Senhor nos guarda. Vivemos dias complicados, vivemos dias difíceis. Creio que diariamente recebemos notícias de pessoas conhecidas nossas, amigos, colegas, parentes, que estão enfrentando essa doença que se estabeleceu como pandemia já há mais de um ano aí no nosso país, mas no mundo inteiro. Mas também outras situações difíceis, outras dificuldades. Mas o nosso Deus é o Deus que levou todas as nossas dores. É o Deus que não nos desampara. É o Deus que jamais vai nos abandonar. Precisamos, então, sempre recorrer a este Deus, pedir auxílio a Ele, pedir para que nos dê forças, pedir para que nos auxilie, pedir para que a gente também compreenda os seus propósitos, né? Que a gente compreenda a vontade do Senhor, porque em tudo isso, em toda essa situação, Deus também demonstra a sua vontade. E o que nós precisamos colocar em ordem também na nossa vida, de acordo com o plano de Deus. Mas neste momento eu gostaria de orar com você, orar pelos seus, orar por você também que está triste, que está enlutado, você que talvez esteja em angústia, você que sofre por ter alguém adoecido ou porque está também você adoecido. Vamos orar, clamar o favor do Senhor. Pai bendito, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, e o Senhor nos levou, ó Pai, todas as dores em Jesus Cristo. Obrigado a Deus, nós sabemos que o Senhor é aquele que escuta a nossa oração. E neste momento, ó Pai, nós clamamos por todos estes que estão sofrendo, por todos estes, ó Pai, que padecem, por todos estes, ó Deus, que estão angustiados, que estão desesperados. Que o Senhor, ó Deus, dê o alento, que o Senhor, ó Pai amado, os fortaleça e que eles sempre esperem no Senhor e tenham ânimo, ó Deus, no Senhor. Também, ó Deus, pedimos para aqueles que perderam os seus entes queridos, que o Senhor console os seus corações, o Senhor fortaleça, ó Pai, as suas vidas. Pai amado, nós temos passado por dias difíceis, onde, infelizmente, as notícias não são animadoras, mas sabemos que o Teu Evangelho, sim, Teu Evangelho é animador, porque nos mostra, ó Pai, a vida de verdade, nos mostra, ó Pai, que o Senhor jamais nos abandona, jamais nos desampara. Nos ensina, ó Pai, a compreender tudo isso. Nos ensina também, ó Pai, a compreender os Teus planos. E o que o Senhor requer de nós, o que o Senhor quer que coloquemos, ó Pai, em prática em nossa vida, aprendendo, ó Pai, de acordo com o mover do Senhor. Esteja, Deus, com todos que estão sofrendo, dando alívio, dando alento, dando força, dando consolo e também, ó Pai, esperança, aguardando em Ti pela solução. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém e amém. Obrigado, amor. Bem, queridos, neste momento nós vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra na primeira carta de João. Se você quiser, pode abrir aí a sua Bíblia, ou talvez também o seu celular, seu smartphone, o seu computador. Independente da versão que você prefira, nós temos aí a palavra do Senhor que se encontra na primeira carta de João, no capítulo de número 4. E eu gostaria de ler, por enquanto, somente um versículo, o versículo de número 8. 1 João, capítulo de número 4, o versículo de número 8. A palavra do Senhor diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Pois Deus é amor. Vamos falar com Deus, vamos orar neste momento.
Pai amado, nós te agradecemos pela palavra bendita, pela palavra santa do Senhor. E rogamos, ó Pai, que o teu Santo Espírito nos ilumine para compreendermos a tua vontade, para compreendermos, ó Pai, o propósito santo do Senhor. O Senhor é amor e por isso, ó Pai, nós damos graças a Ti. Por isso, ó Pai, nós descansamos em Ti. Porque o Senhor, ó Pai, sendo a essência do amor e se manifestando a nós, ó Pai, estamos tranquilos e podemos nos tranquilizar, ó Pai, independente de circunstâncias, independente, ó Pai, das notícias, sejam elas ruins, sejam elas agradáveis, mas firmados sempre no Senhor, é que renovamos a nossa esperança. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Meu querido, certa vez foi feita uma pesquisa, meio que em forma de entrevista, com algumas crianças pequenas, da idade de 4 até 7 anos, a respeito do que elas definiam o amor, como que elas definiriam ou definiram, né, o amor. Eu trouxe aqui algumas frases, algumas definições dessas crianças muito interessantes. Um garotinho de 6 anos diz que o amor é quando alguém te magoa e você, mesmo magoado, não grita, porque sabe que isso fere os seus sentimentos. Uma outra garotinha de 6 anos disse que amor é quando você oferece suas batatinhas fritas sem esperar que a pessoa te ofereça as batatinhas dela. E também um outro menininho de 4 anos de idade apenas disse que amor é quando o seu cachorro lambe sua cara, mesmo depois que você deixa ele sozinho o dia todo, deixa sozinho ele o dia inteiro. É interessante que mesmo essas vidas com pouca experiência, 4, 5, 6 anos de idade, já entenderam e já entendem muito bem o significado do amor. E podemos perceber que o amor para elas, assim como de fato é algo que você faz sem necessariamente esperar algo em troca. Ou é algo que talvez as pessoas, mesmo fazendo mal, ou mesmo não sendo muito positivas, você responde de forma positiva. João, ele fala sobre amor, tanto no seu evangelho, como também em suas cartas. É perceptível aqui a preocupação deste apóstolo, já bastante experiente, para que a igreja tenha a identidade cristã como a identidade daqueles discípulos e discípulas que amam uns aos outros, que amam também assim o Senhor. É interessante que na época em que João estava escrevendo ou escreveu essa carta, as dificuldades da igreja de Cristo eram enormes, eram tremendas. Era difícil ser cristão naquela época, porque as perseguições eram intensas, porque as perseguições eram severas. Era muito fácil para alguém que se dizia cristão deixar o cristianismo, não estar mais vinculado a isso. E João, então, com toda a sua preocupação pastoral, a sua preocupação de alguém que cuida da igreja, diz sobre a necessidade de que eles vivam como dependentes de Jesus, sabendo que Jesus nunca os deixou de amar, que Jesus nunca deixou a sua presença e que eles deveriam viver alicerçados uns aos outros, alicerçados em Jesus, firmados no amor. Se a gente olhar para os nossos dias, se nós olharmos para o nosso tempo, talvez muita gente hoje pode concluir da seguinte forma, que o amor é algo que não existe, porque os sofrimentos são muitos, porque as notícias não têm sido animadoras, têm sido terríveis. E há também aqueles que pensam como que Deus, sendo amor, como que Deus, tendo a definição dele mesmo, sendo ele amor, permite que tais situações, que tais dificuldades aconteçam. Eu creio que muita gente hoje já deve estar duvidoso em relação ao amor de Deus, deve estar duvidoso em relação até mesmo do amor das pessoas próximas. Sabe, meus queridos, isso acontece porque nós somos levados, nós somos conduzidos numa situação onde as circunstâncias nos influenciam. E por
hoje as circunstâncias são aquelas difíceis, são aquelas que nos pesam, são aquelas que parecem roubar a nossa esperança, nós então colocamos em dúvida sobre o cuidado de Deus, colocamos em dúvida até mesmo o amor do Senhor. Mas João, ele é bem claro, ele diz aqui de uma forma bem clara, de que Deus é amor. Aquele que não ama é porque não conhece a Deus, porque quem conhece a Deus percebe o amor dele, porque ele é definido pelo próprio amor. É interessante que o versículo 7 diz que todo aquele que ama é nascido de Deus e também conhece a Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Essas duas expressões são expressões de relacionamento com o Senhor. Aquele que ama é nascido, significa que é filho de Deus. Aquele que ama o Senhor, aquele que ama o seu próximo, é porque recebeu de Deus como herança o próprio amor do Senhor. Aquele que ama é nascido, se tornou filho ou filha de Deus. E também aquele que ama conhece a Deus. Esse conhecimento aqui não é um conhecimento que se aplica de forma assim, intelectual, não é um conhecimento de saber sobre alguém. Esse conhecimento implica o conhecer alguém, não sobre alguém. Ou seja, em outras palavras, é conhecer um amigo. Um amigo que você conhece, você sabe as suas características, você sabe as suas preferências, você sabe do que ele gosta, do que ele não gosta, porque é o seu amigo. Houve um tempo de relacionamento. Este conhecer a Deus tem a ver com esta amizade de Deus. Recebemos de Deus Ele ser nosso Pai, ou seja, somos filhos dele, mas recebemos de Deus também a sua amizade. E assim, Deus se manifesta a nós em amor, sendo para nós um bom pai, sendo para nós um bom amigo, sendo para nós aquele que está perto, aquele que está próximo. As dificuldades que estão ao nosso redor não vão apagar isso. As dificuldades que nós enfrentamos dia após dia, seja esta ou qualquer outra que vier, nunca vão nos tirar desse status de sermos filhos e filhas do Senhor, de sermos amigos de Deus. Por isso, Deus é a essência do amor. Eu gostaria de ver com você aqui sobre 3 lições preciosas. A primeira lição sobre Deus ser a essência do amor é que Ele manifesta o seu amor em Jesus. Deus, sendo a essência do amor, Ele manifesta, Ele mostra, Ele publica o seu amor de que forma? Em Jesus Cristo. Vejam aí o versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Para vivermos por meio dele, nisto se manifestou o amor em nós. Meus queridos, Jesus foi enviado de Deus. O amor do Senhor se manifesta, é visível, pôde ser visto, pôde ser tocado, como diz João lá no seu evangelho, no primeiro capítulo, porque Jesus se encarnou, Ele se fez carne, habitou entre nós. E há um ato de amor de Deus enviando o seu Filho Jesus Cristo. Meus queridos, e como diz o próprio versículo de número 9, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Ou seja, há uma maneira então de apropriar-se deste amor de Deus, vivendo através de Jesus, vivendo através do Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer, meu querido, que quando você crê no amor do Senhor, quando você crê que Jesus é o Filho de Deus e coloca a sua vida vivendo em Jesus, ou seja, você passa a considerar os valores de vida, você passa a considerar o que deve ser colocado em sua vida, não mais na sua própria opinião ou na opinião de um ou de outro, mas no que Jesus está falando. Você vive através de Cristo e você vive por causa do sacrifício do Senhor Jesus, então você agora começa a ter vida plena.
Sabe, o que Jesus está oferecendo para nós, na verdade, é uma vida completa. É uma vida onde as reais necessidades são sanadas, são completadas. Certa anciã sábia uma vez disse que sobre as dores, sobre as necessidades que nós temos em nosso corpo, que necessariamente não são as dores que nós sentimos. Ela disse assim: não doem as costas, doem as cargas. Não doem os olhos, dói a injustiça. Não dói a cabeça, dói os pensamentos. Não dói a garganta, dói segurar o grito de indignação ou falar e não ser ouvido. Não dói o estômago, dói o que a alma não digere. Não dói o fígado, dói a raiva contida. Não dói o coração, dói o amor, ou a falta de amor. Meus queridos, essas palavras dessa anciã exemplificam muito bem o que o ser humano precisa em sua vida. O que o ser humano precisa é justamente se apropriar do amor de Deus que vem através de Jesus. Às vezes nós estamos colecionando dores, estamos colecionando sofrimento, mas o que na verdade nós precisamos é entender que aquilo que está no âmago, aquilo que está no mais interior nosso, é que precisam ter a presença de Jesus. É Ele que precisa, na verdade, retirar as cargas indesejáveis que nós não precisamos mais carregar. O que precisa é entender que Jesus se fez a própria justiça por nós, é entender que Ele alivia o nosso coração, é entender que Ele, e somente Ele, nos prova o que é o amor de verdade. Meus queridos, Deus é a essência do amor, que manifesta através de Jesus Cristo. Mas a segunda lição que nós aprendemos, que Deus sendo a essência do amor, este amor consiste no próprio ser de Jesus, no próprio Senhor Jesus. Vejam só o que diz o versículo de número 10. Nisto consiste o amor, ou existe, ele é estruturado, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Em que Ele nos amou, Deus nos amou, e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vejam, mais uma vez, que João enfatiza o fato de Deus ter enviado o Senhor Jesus. Isso quer dizer, meus queridos, se aparece no versículo 9, aparece no versículo 10 e sempre vai aparecer nos escritos de João, isso quer dizer que houve um ato, houve uma intenção mesmo. Deus teve a intenção de enviar o Senhor Jesus, porque esse é o ato de amor. Um ato de entrega, um ato de ter a presença divina na pessoa do Filho entre nós. E a consistência do amor, como diz aqui, é a presença de Jesus enviado a nós como propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação significa que que Jesus removeu a nossa culpa, a nossa condenação, através de um sacrifício. E aí agora a gente percebe de forma mais clara qual é a consistência do amor, qual é a estrutura do amor, onde se fundamenta o amor. O amor se fundamenta no fato de Jesus ter vindo até nós, ter se entregado por nós. Quando Ele morre naquela cruz e derrama o seu precioso sangue, ali está a consistência do amor, ali está a estrutura do amor. Porque aquela morte na cruz, o seu sangue derramado, foi para servir de propiciação pelos nossos pecados, ou seja, foi para que Ele carregasse a culpa que era minha, que Ele carregasse a condenação que eu merecia, que Ele condenasse, que Ele trouxesse na cruz, no seu sacrifício, todo o peso do pecado que eu tinha, mas que Ele leva sobre si.
E por isso agora nós podemos então desfrutar de paz. Por isso agora nós podemos desfrutar de uma felicidade completa. Meu querido, é isso que a palavra está dizendo, que mesmo que as dificuldades sejam grandes, sejam tamanhas, sejam intensas, mesmo que as notícias sejam terríveis, mesmo que a morte pareça estar passeando livremente entre nós, não precisamos nos amedrontar, não precisamos ficarmos alarmados, como diz no versículo de número 18, se existe amor, no amor não existe medo, porque o amor lança fora o medo. Podem vir notícias difíceis, podem vir circunstâncias complicadas, pode vir até a morte. O amor lança fora o medo, porque sabemos que aqui nós estamos assegurados da presença de Deus que nos ama de uma forma eterna e infinita. E se nós findarmos a nossa existência aqui, estaremos assegurados com Ele lá na glória. Por isso não precisamos nos amedrontar, por isso não precisamos abrir mão da felicidade que Ele já nos dá através da presença do Senhor Jesus. Há uma alegoria muito interessante que fala sobre uma aposta dos sentimentos ruins. Certa vez, os piores sentimentos que existem apostaram entre si qual deles seria capaz de tomar o lugar da felicidade que vivia numa casa de família. O primeiro sentimento a tentar foi a solidão, porém, em poucos minutos, ela saiu de lá muito decepcionada com seu próprio fracasso. Mas não contou para os outros sentimentos o que levou a fracassar. O próximo foi a tristeza, mas antes de bater a porta, espiou pela janela e desistiu, mas também não contou nada para os outros. O desespero, a ansiedade, o ódio, a culpa também fracassaram e igualmente nada contaram. Um dia, quando a família saiu para passear com a felicidade, a curiosidade, o atrevimento invadiram a casa para tentar descobrir por que nenhum sentimento ruim conseguia entrar ou permanecer ali. Eles pensavam que iam poder xeretar à vontade, mas levaram um susto muito grande, pois a casa não estava vazia. O amor estava lá. E os dois saíram correndo, gritando: é o amor vive nessa casa. Meus queridos, onde tem amor, a felicidade sempre vai estar presente. Se o amor do Senhor é presente no seu coração, mesmo que as situações ao seu redor não sejam as mais favoráveis, a felicidade nunca vai ser retirada, porque o amor do Senhor é que garante a alegria, que não depende do que a gente vê, que não depende do que a gente passa, mas depende justamente da presença deste amor na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se hoje você está aterrorizado, se hoje você está com tristezas, se lance ao amor do Senhor, compreenda melhor este amor, um amor que foi manifestado na cruz, um amor que se consiste na cruz por mim e por você. Mas, meus queridos, a terceira e não menos importante lição a respeito de Deus ser a essência do amor é que em Jesus o amor é mostrado e nos mostra o dever também de amá-lo. Mas de que jeito? Amando uns aos outros. Olhem só o versículo de número 20, diz assim: se alguém disser ama a Deus e odiar ao seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o versículo 11 diz assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós amar uns aos outros. Devemos nós amar uns aos outros. Ouvimos aqui a respeito do amor de Deus, que Deus nos amou de tal forma que enviou o seu Filho para vivermos por meio dele, enviou o seu Filho para que fosse propiciação ou tomasse a culpa que era nossa por causa dos nossos pecados. Mas, meus queridos, agora nós precisamos entender que respondemos a este amor amando, sim, amando a Deus, mas demonstrando este amor no amor uns para com os outros. O amor, ao contrário do que muitos dizem, amar os outros, amar o próximo, não é aceitar tudo.
Quando você ama alguém, não quer dizer que você aceita tudo o que ele faz ou todas as suas preferências. Nós temos vivido um tempo onde tem tido muita confusão a respeito disso. Se você me ama, você aceita o que eu quero fazer. Não, não é bem assim. Se de repente o que a pessoa quer fazer é errado, é contra o que Deus está falando, então por amor você vai contra. Por amor você diz, não pode ser assim. Sabe por quê? Porque amor não é aceitar tudo o que as pessoas dizem ou fazem, mas é não desistir. Não desistir de quê? Não desistir de Deus. Amar é não desistir do Senhor, de seguir o Senhor. Amar é não desistir da palavra de Deus. E amar é não desistir das pessoas para a palavra de Deus. Ou seja, é entender que o amor nos faz compreender que o padrão agora de vida não é o nosso, não é das nossas preferências, mas é do Senhor. Vocês se lembram do que diz 1 Coríntios capítulo 13? Que a gente precisa fazer sim as coisas, mas sem amor nada adianta. Mas diz lá que o amor não se ensoberbece, não se ufana, não se conduz de forma inconveniente, o amor não se exaspera, o amor não se ressente do mal, mas o amor é paciente, é benigno, o amor é justo. Isso quer dizer que quando Deus, por exemplo, faz um ato de justiça, Ele está fazendo por amor, está fazendo com amor, porque Deus é amor. Isso quer dizer que quando Deus nos corrige, Ele está fazendo por amor e Ele faz com amor. Com isso, meus queridos, nós precisamos compreender que a nossa preocupação é justamente sabermos que devemos amar uns aos outros, os conduzindo no caminho do Senhor, mostrando o quanto que Deus os ama e o quanto que Deus quer fazer de suas vidas realmente um canal de bênção. Ou seja, é andar sempre ao lado de Deus. Amar é sempre demonstrar, de fato, que você está sempre ao lado de Deus. Meu querido, nós temos a alegria, nós temos o privilégio de ter um Deus que é amor e um Deus que nos ama. E ficou bem claro aqui que este amor é manifestado em Jesus, que este amor é estruturado em Jesus e que agora nos traz o dever honroso de amar a Deus amando uns aos outros. E gostaria de terminar com mais uma frase de um garotinho chamado Max, de 5 anos, que na sua visão definiu o que é amor. Ele disse: Deus poderia ter dito palavras mágicas para os pregos caírem da cruz, mas Ele não disse. Isso é amor. Deus poderia ter dito palavras mágicas para que os pregos caíssem da cruz, mas Ele não disse. Isso é amor. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos porque o Senhor é amor. E que este amor, ó Deus amado, que é eterno, não temos nem como compreender na sua totalidade, seja algo, ó Pai, vivido, seja algo realmente experimentado por nós. Que não tenhamos, ó Pai, este amor por meros conceitos, que não tenhamos, ó Pai, este amor por ideias ou ideologias, mas que entendamos, ó Pai, que o Teu amor de fato está ali na pessoa de Jesus, quando se entregou na cruz, quando ofereceu a si mesmo para perdoar os nossos pecados, nos trazendo, ó Pai, agora o privilégio de sermos filhos do Senhor, de termos a amizade do Senhor. Pai, a todos aqueles que estão sofrendo, que ainda não compreenderam o Teu amor, que o Teu Santo Espírito aplique em suas vidas esta grande e preciosa verdade. Toca em seus corações. Fala, ó Pai, aos seus corações. Obrigado a Deus, porque o Senhor é bom. E obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos dá a felicidade plena manifestada em amor. Obrigado a Deus, esteja com todos os teus filhos e filhas, e em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, que o amor de Deus nosso Pai,
e que a presença consoladora do Espírito Santo também continue com vocês. E sobre também a vida de todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Meu querido, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Que você tenha uma boa semana, que Deus te abençoe ricamente e que assim este amor, o amor do Senhor, complete a sua vida, complete o seu coração. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.